Há algum tempo atrás, eu tava viajando de avião e, por incrível que pareça, lembrei de um episódio de Clarencio. Tô falando do episódio Nervoso nas Alturas, o 5º episódio da 2ª temporada. Esse episódio mostra o medo do Xadão de voar de avião, visto que ele nunca tinha voado antes. Mas o final desse episódio é meio estranho e deixou uma questão em aberto, e os conspiracionistas de plantão criaram uma teoria sobre o que aconteceu nesse episódio. Mas antes de entregar o ouro da teoria pra vocês, vale a pena relembrarmos o episódio. O episódio começa com o Clarencio, sua mãe e o Xadão já no aeroporto. E enquanto o Clarencio tá bem animado e se divertindo ali na esteira, o Xadão tá bem encolhido na cadeira. É nesse momento que ele pergunta ao Clarencio se ele é capaz de guardar um segredo, e o Clarencio responde que sim, as pessoas contam muitas coisas pra mim. Então o Xadão confessa que ele nunca voou antes, e que tá com medo. Eu nunca andei de avião na vida. O quê? Nem pra visitar a sua vovó? Não. E esse é um medo bem comum na verdade, sabiam? Cerca de 20% das pessoas têm medo de avião, seja associado à altura, o fato de nunca terem voado antes, ou até mesmo o medo do avião cair, que é um pouco ilógico, porque as chances são mínimas. Mas enfim, o Clarencio tenta aliviar o clima, falando que hoje é o dia de sorte do Xadão, pois eles vão voar pra Flórida pro enterro da sua avó. E pois é, né? Baita situação que eles estão tendo que ir, mas o episódio não deixa a gente perceber que é uma coisa triste. Mas enfim, a Mary entrega seus bilhetes com os lugares e na mesma hora o Clarencio abre a boca dizendo que o Xadão não vai porque tá com medo. E eu não queria dizer nada, mas era óbvio que ele não ia conseguir guardar um segredo, né? E aqui acontece uma coisa que me tirou um riso sincero enquanto eu tava reassistindo esse episódio. O Clarencio tenta acalmar o Xadão, dizendo que os pássaros voam todo dia e não tem medo. Só que um pássaro bate com a cara no vidro exatamente nesse momento, e logo depois eles dão um corte seco. Relaxa, Xadão. Pássaros voam todo dia e eles não têm medo. Ai! Eu não sei porquê, mas eu ri nessa hora. Enfim, lá na entrada do avião, dentro dessa cabine aí que temos que passar, o Xadão já tá com medo porque acha que pode cair por esse vão. Então ele dá um pulinho ali pra entrar no avião. Na hora de procurar os lugares, o primeiro já é o da Mary, e em seguida o do Clarencio, que ficou no meio de 2 desconhecidos. Um deles já tava dormindo, e abrindo um parênteses aqui, de fato muitas pessoas dormem quase que instantaneamente quando entram no avião. Eu acho isso bizarro, mas enfim. Aí o outro carinha aparentemente é um tipo de empresário, já que ele tava lendo algo com o nome Mentalidade Empresarial. E pera, isso é uma fita isolante na janela do avião? Por azar do Xadão, o seu assento é bem na saída de emergência. E para vocês que não sabem, quando você senta na saída de emergência, o comissário vem até você e pergunta se você está apto a ajudar no caso de uma emergência. E é exatamente isso que acontece com o Xadão, o que faz o cara pirar na hora e ficar mais paranoico, porque o comissário falou de emergência. Senhor, Quem eu? o seu assento fica na saída de emergência. Sente-se capaz de ajudar no caso de uma emergência? Emergência? Caso aconteça. Preciso que diga sim para confirmar. Eu mereço. Antes de eu voar, o Clarencio já tá enchendo o saco dos dois ali. O cara que tá dormindo nem sabe o que tá acontecendo, mas o outro não tá gostando nem um pouco de ficar do lado de um pirralho. Enfim, o avião decola e começam a servir snacks. O carinha da janela até pergunta se tem um lugar sobrando pra ele trocar, porque claramente o Clarencio não tá sendo uma boa companhia. Mas pro azar dele, o voo tá lotado. E bom, um tempo depois, o aviso de atar cintos apaga, o que indica que agora podem levantar durante o voo. E o Clarencio não perde um minuto e já levanta pra... Bom, pra nada na verdade, porque ele é uma criança bem agitada. Mas enfim, ele vai conversar com o Xadão, que tá muito paranoico no canto dele, e faz ele acompanhar até o banheiro. Enquanto o Clarencio tá no banheiro, o Xadão tá lendo os folhetos do que fazer no caso do avião pousar na água. E obviamente isso faz ele ficar mais paranoico ainda. E quando o Clarencio sai do banheiro, é a vez do Xadão. Só que deixar o Clarencio sem supervisão é claramente um erro, já que o moleque vê a porta da sala do piloto aberta e simplesmente decide entrar. E lá dentro o piloto e copiloto deixam ele ficar no comando. E eu sei que tá no piloto automático, mas eu acho que isso é legalmente proibido. Legalmente, acho que não devíamos deixar vocês entrarem aqui, mas sabe, vamos viver. Vamos viver. Como é? Não! O Xadão vem junto pra levar o Clarencio dali, mas os pilotos falam pra ele relaxar e curtir um pouco. Eles inclusive percebem que o Xadão tá com medo por ser o primeiro voo dele, e deixam ele sentar no banco do copiloto. E em meio à tranquilidade do Xadão em aproveitar a vista, um passarinho bate no vidro e o Xadão começa a apertar todos os botões. Xadão! Ai, caramba, o que é isso? O que tá acontecendo? Comandante, senhor, ele esvaziou o tanque de combustível. Eu sempre quis saber o que aquele botão faz. E cara, o Xadão esvaziou o tanque de combustível e os pilotos estão ali na paz. Eles inclusive deixam na mão dele de pousar o avião. E eu nem preciso dizer que isso é muito ilegal, né? Mas bom, o episódio acaba assim, com o avião tendo uma brusca queda de altitude e logo em seguida a tela de créditos. E é aqui, meus amigos, que entra a teoria que comentei. No episódio Jeff na Média, é mostrada uma visão do Jeff no futuro trabalhando em uma lojinha de conveniências.
E reparem nas pernas do Clarencio. Ele tem pernas de metal. O que acontece é que o pessoal aproveitou esse final em aberto para dizerem que na verdade tudo que se passa na série é antes desse evento do avião, e que o avião caiu. Sim, estranho, né? Mas eles juntam o fato do final em aberto e as pernas de metal do Clarencio para falarem que ele sobreviveu e teve que substituir as pernas. É uma teoria bem macabra para um desenho infantil, e é só uma teoria boba mesmo, até porque sabemos que ela é falsa, e eu vou dizer o porquê. No episódio intitulado Expansão de Piloto, o episódio 24 da primeira temporada, é mostrado os 3 protagonistas bem velhos numa varanda de um asilo, conversando sobre o dia em que se conheceram. E reparem que aqui, os 3 estão com pernas de metal, ou seja, a teoria sobre o avião ter caído é mais conspiracionista do que real, porque nem o Jeff nem o Sumo estavam no avião, entendem? Provavelmente é só uma adaptação do povo do futuro para substituir as pernas. Mas enfim, eu até gosto de ver umas teorias assim. Ver o pessoal tendo ideias fora da caixa é bem legal. Sai daquela zona de conforto que a gente tem. Mas e você? Comenta aí o que você acha dessa teoria e desse episódio também. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e tchau.